Olá, meu nome é Isabel Carneiro, sou professora do Instituto de Artes e do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Adeilma, sou mestranda em arte pela UERJ e orientada da professora Isabel Carneiro. Nós vamos apresentar o trabalho Prática Artística e Experiência Cotidiana, um por dia, e Medicamentos Poéticos, Receituário Artístico. Bem, essas duas práticas artísticas, né, e experiências cotidianas, tecem questões sobre o ordinário, o banal, o infraordinário, a qual o escritor Jorge Perret vai muitas vezes dissertar sobre. Esse infraordinário que tenta perscrutar o mínimo, né, o acontecimento mais ordinário que acontece no cotidiano e trazer ele para uma dimensão interessante, poética, estética, é algo que o outro artista, né, Marcel Duchamp, também muito importante ao tratar do conceito de inframince, né, essa micropercepção da experiência, né, essa micro que infere na nossa percepção. Bem, muitos autores nos ajudaram a construir esse texto, como Sandra Mara Corazza, As Aulas Sonho. Essas aulas sonhos, elas permeiam o cotidiano, né, e o ordinário e funcionam como práticas de si da experiência cotidiana. E também exercem influências no no nosso fazer artístico. E no intuito de uma tentativa de escrita de si e dessa prática cotidiana de resistência e de discordância do sistema patriarcal, né, que a ela menciona, o receituário artístico e as séries um por dia, elas servem como instrumento para esse exercício de alteridade encoberta pelo cotidiano, que abre essas possibilidades nas práticas cotidianas. E a série Um por Dia, ela tem essa ação de catalogar procedimentos por meio de uma rigorosa sistemática, né, de uma disciplina, né, que ela se dá desde a época da pandemia, em maio de 2020, durante o isolamento social por causa do SARS-CoV-2, e é uma prática diária de uma disciplina de adestramento que serve também como uma terapêutica, né, uma escrita de si que busca esse regramento e essa atenção às ações cotidianas e corriqueiras, como se fosse uma anotação diária necessária para pautar os gestos obsessivos e, de alguma forma, resistir essas intervenções assim, biorreguladas pelo regime político e patriarcal. Algumas influências, como o grupo Fluxus, foram muito importantes nessa atenção ao cotidiano, à banalidade. Esse grupo de artistas, ele é responsável por momento de que no futuro, né, no futuro utópico, não teria mais necessidade de se falar em arte nem de artistas, porque todas as experiências cotidianas teriam a mesma importância, né, de uma experiência estética, de uma experiência que fizesse sentido e que fosse transformador no cotidiano. Então, quando o Jorge Perret vai falar do infraordinário, ele está também trazendo a dimensão de que o sagrado ou a arte, ela não está num campo especial, num outro campo de percepção. Ela também está nesse campo da percepção ordinária, e que isso deve ser realmente o tecido, né? O tecido especial de uma prática artística, como é a prática artística do um por dia, né? Um objeto artístico por dia, e dos medicamentos poéticos receituário artístico. Outra influência também que a gente teve, além do fluxo, né, tem a questão do ready-made no Machado Duchamp, que é essa coisa de deslocar os objetos do cotidiano e transformar em objeto de arte, né? Sair desse local de origem, né, dos objetos e transformar em algo significativo. E é o caso também dos medicamentos poéticos, esse setor artístico, que ele desloca os objetos do cotidiano, como os medicamentos, e transforma em algo artístico, em doses terapêuticas e homeopáticas. E também tem essa influência do cotidiano e da arte já mencionados aqui.
Agora a gente apresenta algumas partituras, né, que é da série Uma Pintura por Dia, começada em 2020, em que se fala muito sobre esse gesto performativo, né, mais importante do que o objeto resultante, né, do que a obra resultante, é o gesto performativo que se torna importante, e os seus modos de visibilização pelo Instagram também dimensionam, né, como se estivessem no tecido do ordinário, no tecido cotidiano, a sua grande importância, o que realmente transforma, né, o que tem a capacidade realmente de transformar nossas ações e nossas condutas, né? O extremo grau de obsessividade ao qual a gente trabalha, né, nessa rotina, também nos faz mudar percepções e estratégias, né, subjetivas, pessoais. E essas estratégias também se dão nas oficinas de medicamentos poéticos, né? Que consiste nessa construção de simulacros de medicamentos, bulas receituários para os participantes. E aí eles fazem essas ações ligadas a doenças fictícias, ligadas ao cotidiano deles, né? Que pode abarcar várias vivências no âmbito social, econômico, político. E a questão também do fato das embalagens serem deslocadas para outros propósitos, como já foi mencionado, né? E tem a questão dos ready-made do shampoo, também tem essa influência. E essa ação artística, ela considera o estímulo de um lugar de fala e de escuta ativa, né? Essa questão da alteridade do discurso e do diálogo entre as pessoas que estão ali, né, nessa ação, né? E pode pertencer ou não a um grupo socialmente histórico, discriminado ou não, depende de cada caso. E a gente se utiliza também, claro, de um conceito elaborado, feito e desfeito, muitas vezes, em diferença e repetição do Deleuze, que, na verdade, ele vai falar de uma enésima potência, né? O gesto que repete é sempre um gesto da diferença. Só se cria repetição porque não é possível a substituição. Então, a repetição, ela é marcadamente a ideia da diferença. Então, um dia não se repete ao outro, não se teria como retornar ao primeiro dia, a não ser elevar a enésima potência esse primeiro dia, que é o caso das repetições do um por dia fazem, né? Então, esse pensamento de que a diferença só acontece na repetição também é um instrumento, é uma bússola, né, que nos norteia dentro dessas construções sistemáticas, em que a obra se torna o sistema, né? Em que o sistema E se torna mais essa, importante que o objeto resultante. e a questão da repetição também se dá no medicamento S, porque tem temas recorrentes, né? Como o amor, a esperança, coisas que se repetem, mas de formas diferentes, porque vai depender de cada subjetividade ali trabalhada. Então, por mais que tenha o mesmo medicamento repetido sobre amor, sobre alegria, vai ser sempre diferente, sempre feito de uma forma totalmente totalmente diferente daquilo que já foi feito. Aqui a gente vê alguns resultados, né, dos medicamentos poéticos, com várias prescrições, né, de para que serviria determinado remédio, determinada droga. Que também tem essa influência dos sonhos, né, do nosso cotidiano, que já foi dito, né, essa influência das aulas sonhos da Corazo. E o que a gente traz como, digamos, considerações finais ou considerações ainda não conclusivas é que qualquer percepção que infere no cotidiano, que nos muda, né, a percepção ordinária, é material para as nossas práticas artísticas, né, é material de atenção para as nossas poéticas. E esse cotidiano, ele pode se tornar algo de conhecimento, né, para ser compartilhado, não apenas algo que passa por nós de uma forma assim que a gente passa no automático, mas que resulte em epistemologias que possam exercer essa resiliência, né, de seguir adiante apesar das adversidades, né, e de ressoar afetividades e esperanças em meio ao caos, tanto na pandemia como no nosso dia a dia.